Dia 13 de março de 2021, o Bitcoin atingiu seu novo recorde histórico, ultrapassando o patamar de 60 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 324 mil reais pela primeira vez. Após esse dia memorável, a moeda tão desconhecida por muitos passou a se tornar alvo de investidores iniciantes, não investidores e até mesmo de pirâmides financeiras. Meses se passaram e notícias como China proíbe o Bitcoin, os Estados Unidos vai proibir o Bitcoin, mas afinal, o que é o Bitcoin? Ainda vale a pena investir nessa criptomoeda? Eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre o Bitcoin. Fala hackers, tudo bem com vocês? Acho que se você chegou até aqui é porque você está muito interessado em saber sobre essa criptomoeda. Mas antes de começar a falar sobre ela, eu acho que eu mereço o seu like, porque eu vou tirar muitas dúvidas que eu tenho certeza que você tem a respeito dessa criptomoeda e tenho certeza que você vai sair desse vídeo com zero dúvidas a respeito dela. Mas se ficar com alguma dúvida, comente aqui embaixo e sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Bitcoin é a primeira e mais famosa moeda digital do mundo, conhecido por ser uma moeda emitida de forma descentralizada, ou seja, diferente do real, dólar e euro, ela não é emitida pelo governo e ela é totalmente digital, o que significa que ela não é uma moeda física palpável que você pega na mão, e o governo não tem poder sobre ela. No dia 31 de outubro de 2008 foi publicado um documento em um grupo de mensagens nomeado como Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, o arquivo colocado por alguém chamado Satoshi Nakamoto, conhecido como criador do Bitcoin. Mas isso é apenas uma especulação, pois o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo utilizado pela pessoa ou pessoas que criaram o Bitcoin. Existem diversas teorias que tentaram provar que o Nakamoto foi quem criou o Bitcoin, mas nenhuma até hoje conseguiu provar quem seria o criador. Para entender como funciona o Bitcoin, precisa saber o que é um bloco, que é basicamente o nome dado aos dados guardados na rede do Bitcoin. Então, em janeiro de 2009, um bloco chamado Gênesis foi minerado com um número arbitrário, que vocês estão vendo aí na tela, o que rendeu 50 Bitcoins. Então, em julho de 2010, iniciou-se o crescimento e a evolução dessa moeda virtual, com o nascimento do Bitcoin 3.0, onde também foi registrada a primeira transação comercial utilizando o Bitcoin. Pois no dia 22 de maio de 2010, o Laszlo NX fez a compra de uma pizza e pagou 10 mil bitcoins por ela, o que ficou conhecido como Bitcoin Pizza Day. No mesmo ano também houve uma falha no sistema de bitcoins, onde foi descoberta e utilizada para criar mais 180 bilhões de bitcoins. E essa foi uma das primeiras falhas de vulnerabilidade que o sistema apresentou. E também em novembro, o valor total a ser negociado ultrapassou 1 milhão de dólares. 3 anos depois, em 2013, o valor de mercado ultrapassou 1 bilhão de dólares. Lembrando que durante a maior parte da história do Bitcoin, ele ainda não era regularizado em grande parte dos países. Na Europa, por exemplo, ele começou a ser regulamentado entre 2009 e 2015. Mas, hacker, o que precisa fazer para adquirir o Bitcoin? O Bitcoin é adquirido através da mineração, mas calma que eu não estou falando da mineração de ouro. Apesar de ser um processo bem parecido, porque no começo era fácil de encontrar ouro na superfície, porém hoje só é possível encontrar em dezenas e centenas de metros de profundidade. O que difere da mineração do Bitcoin é que o processo ocorre virtualmente. Ou seja, para minerar bitcoins, você precisa ter um computador com muita velocidade de processamento, pois a mineração de Bitcoin é basicamente uma competição de quem resolve primeiro uma sequência numérica, que foi desenhada para ficar mais difícil quanto maior o número de pessoas na rede. Além disso, é preciso ter energia barata, pois o computador precisa ficar ligado 24 horas por dia. E como no Brasil a energia elétrica
elétrica não é barata, os ganhos de mineração não suprem o suficiente para cobrir os gastos. O que faz com que países como Rússia, Estados Unidos e até pouco tempo a China serem os maiores polos de mineração de Bitcoin. O Bitcoin também tem as suas vantagens, como por exemplo a liberdade de pagamento, porque as transferências podem ser realizadas de qualquer lugar do mundo, independente se é feriado ou fim de semana, e não tem nenhuma restrição quanto ao valor. Além disso, o Bitcoin não sofre nenhum tipo de imposto ou risco de congelamento, pois não é regulamentado por nenhum banco central de nenhum país. Fora que ele não sofre com nenhum tipo de pagamentos de taxas, porque os comerciantes não podem adicionar taxas extras à transação sem autorização do comprador. E são justamente os usuários quem controlam as transações. Além disso, as informações pessoais permanecem ocultas e não são vinculadas às transações. Ou seja, se eu fizer uma transação em Bitcoin, não aparecerá para o recebedor que foi eu quem fiz. Mas como nem tudo são flores, ele também possui as suas desvantagens. Entre elas estão a volatilidade na cotação. Tendo em vista que é uma moeda com o futuro incerto, o seu valor varia muito e com grande rapidez. E temos presenciado isso principalmente esse ano. Por exemplo, em março ele estava valendo 60 mil dólares, que em reais equivalem a 324 mil. Já agora em outubro ele está valendo aproximadamente 47 mil dólares. O que equivale a aproximadamente 254 mil. E justamente pela alta volatilidade, ele não é recomendado para os investidores iniciantes. Porque, infelizmente, precisa ter sangue frio e não se desestabilizar emocionalmente quando a moeda cair. Uma outra desvantagem do Bitcoin é que não existe uma política de reembolso ou estorno para pessoas que são vítimas de fraude. Quando você compra um produto online e não recebe, você pode exigir o reembolso, mas com o Bitcoin não funciona assim. Outra situação que assombra o Bitcoin são as pirâmides financeiras. Infelizmente, pessoas desinformadas e gananciosas acabam acreditando na ideia de ganhos altos e rápidos, o que na verdade não existe. E então surge uma empresa que sugere mudar a sua vida financeira. Geralmente essa empresa possui uma página em redes sociais com supostos sistemas próprios para realizar a negociação de criptomoeda, e então te apresenta o Bitcoin e várias outras criptomoedas. Te prometem um lucro que não condiz com a realidade, além de te convencer a convidar novas pessoas para participar dessa armadilha. Passado alguns meses, os criminosos somem e você perde todo o seu dinheiro. Por isso, hackers, tomem muito cuidado. Se você quer investir em criptomoedas, estude e pesquise. Procurem boas corretoras e estudem sobre elas. Não caiam em conversas fiadas. Além de tudo isso, também entra a questão de legalidade. Mesmo sendo uma moeda que vai contra a descentralização, existem alguns países que proibiram o Bitcoin. Por exemplo, a China. Foi anunciado recentemente que é ilegal qualquer atividade envolvendo negociações de criptomoedas. Mas não é de hoje que o país asiático vem tentando parar o Bitcoin. Porque em 2013 ela fez a mesma coisa, proibiu as suas instituições financeiras. Em 2017 o governo declarou que as moedas digitais passariam a ser ilegais. E no mesmo ano proibiu corretoras de criptomoedas na China. E agora em 2021 a mesma história. Porém, por se tornar ilegal, muitos mineradores desligaram suas máquinas. Mas a maioria deles mudaram para outros países, como Uzbequistão, Paraguai e Estados Unidos. Entendi, hacker, mas a maioria dos mineradores estão na China, não é mesmo? Como que fica a situação da moeda neste caso? A China tinha 65% de mineração. Hoje ela possui 45%. Mesmo com a queda de 20%, ainda tem os americanos que aumentaram a capacidade de mineração para 16%, de contribuição para toda a rede de mineração mundial.
mundial. Portanto, o mercado de criptomoedas segue positivo. Fora que essas quedas são uma oportunidade para os investidores aportarem em criptomoedas. Já a relação do Bitcoin com os Estados Unidos não será rompida tão cedo, pois o presidente do Fed, Federal Reserve, equivalente ao nosso Banco Central, Jerome Powell, afirmou que não tem intenção de proibir o Bitcoin e as demais criptomoedas. E conforme informei para vocês anteriormente, as minerações de Bitcoin nos Estados Unidos têm aumentado, o que podemos concluir que as criptomoedas têm ganhado mais destaque nos Estados Unidos. Antes de me despedir, gostaria de deixar um hack muito importante para os investidores iniciantes. E esse hack é: busquem aportar o menor valor possível em criptomoedas. Não mergulhe de cara em nada que você não conheça. Crie os seus próprios princípios e pense bem antes de alocar o seu dinheiro. Invista somente aquele valor que você sabe que não vai precisar utilizar tão cedo, pois investimentos que têm alto risco como esse precisam serem feitos a longo prazo para obter lucros de verdade. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compras e vendas, ou seja, toda e qualquer decisão tomada por você, espectador, é de sua única e exclusiva responsabilidade. Comente aqui embaixo se você já tem bitcoins ou pretende comprar. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir nas redes sociais e eu te espero no próximo vídeo.